Bom dia, pessoal. Professor Jorge, tudo bem com vocês? Então, questão número 6 da nossa lista 2. Essa questão faz parte de um grupo preparatório do Enseja, onde nós estamos estudando matemática para a prova do Enseja, tá certo? Então, se você quiser fazer parte desse grupo, ele é gratuito e o link vai estar aqui embaixo nas descrições para você poder entrar, tá certo? Então, vamos lá. Questão de número 6, como eu já falei, da lista 2. Numa partitura musical, figuras rítmicas são símbolos utilizados para representar a duração de cada nota ou acorde. A tabela mostra o nome da figura rítmica e seu símbolo, e o tempo de duração relativo. Então, ele vem aqui e escreve, né? Semibreve, o símbolo dela e o tempo de duração 1. Mínima, o símbolo dela, o tempo de duração meio. Semínima, o símbolo e o tempo de duração 1/4. Beleza, então já entendi a tabela, né? Vem o nome da figura e vem o tempo de duração juntamente lá com o símbolo. Vamos ver o que ele pede para gente. De acordo com a tabela, é correto afirmar que... Bom, se ele quer saber o que é correto afirmar, eu vou ler cada uma das opções e vou, né, avaliar no caso. Vamos lá, vamos começar aqui pela letra A. O tempo de duração da fusa, deixa eu achar aqui, ó, a fusa está aqui, ó. O tempo de duração da fusa, esse tempo é 1,32, é o dobro do tempo de duração da semicolcheia. Então, vamos lá. A semicolcheia é essa, onde o tempo é 1,16. Gente, se ele diz que o tempo da fusa é o dobro, né? Dobro está relacionado ao quê? A você multiplicar por 2, né? Assim como metade é você dividir por 2, o dobro é você multiplicar por 2. Então, o tempo de duração da fusa, ele é o dobro da outra. Então, ele é 2 vezes o valor da outra. Bom, aí a gente verifica. Se ele é 2 vezes o valor da semicolcheia, a semicolcheia é 1,16. Se eu multiplicar por 2, isso vai ficar, ó, multiplicação de frações, tá vendo? 2 vezes 1 vai dar 2, 16 vezes 1 vai dar 16. Simplifica, 1/8. Veja bem, 1/8 é igual a 1/32? Não, não é. Então, essa informação aqui está errada, tá certo? O tempo de duração da fusa é o dobro? Não, não é o dobro. Porque eu multipliquei a semicolcheia por 2 para achar o dobro da semicolcheia, e o dobro da semicolcheia deu 1/8. Beleza, letra B. O tempo de duração da mínima está aqui, é meio. Meio. Estou escrevendo aqui do lado porque está pequenininho, pode ser que vocês não estejam enxergando. Então, o tempo de duração da mínima é meio. É metade do tempo de duração da semínima. Metade do tempo de duração da semínima. Vamos lá. Semínima é 1/4. Tá certo? Bom, se ela é a metade da semínima, então eu vou pegar qual é o tempo de duração da semínima? Vamos lá, 1/4. E vou fazer a metade dele. Ou seja, metade dele é dividir por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por meio. Ué, Jorge, por que você está falando que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio? Vamos lá. Olha só. 1/4 quando dividido por 2, ó, isso é uma divisão de frações, não é isso? Aqui é 2 sobre 1. Então eu mantenho a primeira, não é isso? Multiplico pelo inverso da segunda. O inverso é modificar as posições. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Então, de 2 para 1 vai ficar 1 para 2. Então, olha lá, isso aqui é igual a 1/8. Ou seja, metade do tempo de duração, né, da semínima é igual a 1/8.
E veja, o tempo da mínima é meio. O tempo da mínima é meio. Então, também está errada essa. Né? A soma da duração de duas semínimas, vamos à letra C agora, tá? A soma da duração de duas semínimas, a semínima é 1/4 a duração, né? Então, se eu somar duas semínimas, eu vou ter 1/4 mais 1/4. Então, a soma da duração de duas semínimas é igual ao tempo de duração de uma colcheia. Uma colcheia é 1/8. Uma colcheia é 1/8. Então, vamos ver aqui, ó. Isso aqui vai dar 1 mais 1, 2. E quando a gente soma frações, a gente repete o denominador, não é isso? Então, ficou 2/4, que simplificando por 2, vai dar meio. Opa, também não. Ó, o tempo de duração da colcheia é 1/8, deu meio. Tá certo? Então, continuamos sem a resposta correta. D. Com exceção da semibreve, semibreve é a primeira, não é isso? Deixa eu ver aqui. Com exceção da semibreve é a primeira. Tirando a primeira, cada figura rítmica apresenta metade do tempo de duração da figura dada na linha anterior. Ou seja, se eu pegar qualquer figura aqui tirando a semibreve, já que ele não tem anterior, né? Ele não tem uma figura que seja anterior. Então, tirando essa, cada figura que eu pegar, ela vai ter sempre a metade do tempo de duração da anterior. Ou seja, vamos ver se isso aqui é verdade. Olha só. Ó, olha o que ele está dizendo. Se eu pegar a mínima, o tempo de duração da mínima é meio. A anterior era 1. Ou seja, se eu pegar 1 e dividir por 2, né? Se eu pegar 1 e dividir por 2, vai de fato dar meio. Então, aqui confere, ó. A semínima, se eu pegar a semínima, ela é 1/4, tempo de duração. 1/4 é de fato meio dividido por 2, né? Porque olha lá, se eu pego aqui, ó, meio divido por 2, então isso é a mesma coisa que pegar meio e multiplicar por meio, que vai dar 1/4. Beleza? Então, por enquanto, está dando certo, né? Ou seja, a linha que você pega, né, ela é sempre a metade do tempo da duração anterior. Então, por exemplo, vamos fazer agora aqui para a colcheia. Na colcheia, o tempo é 1/8. Então, se eu pegar 1/4 e fizer a metade dele, ou seja, que ele divide por 2, então mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, isso dá 1/8, que é exatamente o tempo da colcheia. Então, galera, acho que chegamos na certa aí, né? Ou seja, sempre que eu pego a linha anterior e multiplico por meio ou divido por 2, o que é exatamente a mesma coisa, eu vou achando a de baixo. Então, letra D já está marcada aí para gente nessa questão. Galera, curtiu? Gostou? Curte pra gente. Compartilha com os amigos que estejam fazendo em Seja também, tá? E se inscreve no canal para você ficar recebendo sempre que tiverem as atualizações, certo? Um abraço do professor Jorge aí para vocês.